Você divulga a palavra de Deus? Você é portador de boas novas, de boas notícias? Existe uma história no Velho Testamento, está descrita na segunda Reis, no capítulo 7, onde há ali 4 atores que se destacam. O profeta Eliseu, 4 pessoas doentes naquela época, leprosos, e o capitão, braço direito do rei. Eliseu profetizou que no dia seguinte haveria baixos preços da farinha e da cevada. Acontece que estava sitiada a cidade de Samaria pelos assírios. Então, em razão desse assediamento, a cidade estava cercada e havia fome, e as coisas estavam caras, os preços eram praticados muito altos. E Eliseu profetizou que no dia seguinte as coisas estariam a preços baratos. Por uma moeda de prata você compraria a cevada e compraria a farinha. Acontece que o capitão, braço direito do rei, desdenhou de Eliseu, zombou. O que Deus poderia fazer para que isso acontecesse? Como poderia ser isso? Se as coisas estavam tão caras, eles estavam passando fome. E então Eliseu profetizou e foi à frente, disse: olha, você vai ver isso, mas você não vai comer. E acontece que anoiteceu e havia ali 4 leprosos, e entre eles, confabulando, eles disseram: olha, nós somos leprosos, estamos trancados do lado de fora de Samaria, não podemos entrar, os portões estão fechados. O que nos resta? Nós vamos morrer, de qualquer forma vamos morrer. Se entrarmos aí, não deixarão, se ficarmos aqui, morreremos de fome. Vamos até o acampamento dos assírios, porque chegando lá, nós podemos conversar com eles. Se eles nos aceitarem, tudo bem, poderemos até ter comida. Se não nos aceitarem, morreremos, de qualquer forma morreremos. Então não temos muito o que perder. E foram. E ao chegar lá foram surpreendidos, porque não havia ninguém no acampamento. Os assírios haviam fugido e havia deixado para trás toda a riqueza, todo o equipamento dele, cavalos, equipamentos, as tendas. Eles entraram em uma tenda, se fartaram, comeram, mataram a sua fome e em seguida esconderam prata e ouro que havia ali e voltaram depois para outra tenda e também fizeram a mesma coisa. Pegaram ali o que havia de riquezas, só que eles ficaram temerosos, porque se os judeus ficassem sabendo depois o que aconteceu e eles não tivessem dito, eles também poderiam padecer. Então resolveram voltar e anunciar nos portões de Jericó o que eles tinham descoberto ali. E fizeram isso. E contaram ao sentinela. E o sentinela foi contar ao rei, que não acreditou, pensou em uma cilada. Falou: olha, isso é uma cilada. Os assírios estão fazendo isso para que nós vamos até lá e depois eles vão nos fazer uma emboscada quando estivermos lá. E pegou 5 cavalos, então arriou uma carroça de guerra e mandou que eles fossem lá ver e confirmaram a história. E havendo confirmado a história, foram lá e pegaram as coisas que tinham e saquearam. E ao amanhecer o dia, realmente, a farinha, conforme Eliseu havia profetizado, realmente baixou e cumpriu-se exatamente aquilo que ele falou. O capitão, braço direito do rei, que havia desdenhado de Eliseu, dizendo: olha, como pode acontecer isso? Foi encarregado de ficar no portão e guardar o portão. E com aquela correria das pessoas que saíam para ir até o acampamento, buscar as coisas, ele foi atropelado e morreu. Realmente se cumpriu aquilo que Eliseu havia profetizado. Ele saberia e veria com seus próprios olhos, mas não iria comer daquilo que estava lá. Então, eu quero tirar uma lição dessa história, que depois você pode conferir lá no capítulo 7 de 2 Reis. Esses
doentes que tinham que viver à margem da sociedade, tinha hanseníase, não podia conviver com eles, poderiam não ter dito nada para eles, mas foram lá e anunciaram as boas novas, e que havia um lugar onde havia fartura. Você anuncia o reino de Deus, você anuncia as boas novas do reino de Deus, ou você não sabe o que é isso, não faz isso? Faça como esses leprosos, anunciem o reino de Deus, porque os tempos são maus e o tempo se aproxima. Jesus está voltando. Faça como os leprosos, anuncie o reino de Deus.